programa de hoje, Ministério Público do Trabalho luta contra a terceirização sem limites. O MPT se preocupa não é nem combate à terceirização por si própria, não. O combate do Ministério Público do Trabalho em relação à terceirização é exatamente aquela que precariza. CONATRAI reúne em Brasília peritos em trabalho forçado para a construção de um novo instrumento internacional contra a escravidão e o tráfico de pessoas. Nós partimos do patamar mínimo, que é a norma da Convenção 29 da OIT sobre trabalho forçado, e avançamos e criamos toda uma forma de enfrentamento para garantir o respeito à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho. E no quadro Meu Trabalho, você terá a oportunidade de conhecer a rotina de uma gari. A gente sabe que é importante nossa profissão, porque se não tivesse o gari, como é que ia ficar as ruas, né? O programa de hoje está imperdível. Está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Muitas empresas contam com suas regras internas, um conjunto de normas com direitos e deveres que os trabalhadores devem seguir. É o chamado regulamento interno. Veja mais na reportagem. Priscila é jornalista. Trabalha numa empresa de comunicação há quase 2 anos. Assim que foi contratada, providenciou uma série de documentos. Ao assinar o contrato, recebeu também o regulamento interno da empresa. Documento que reúne as normas que a funcionária deve seguir e, caso sejam descumpridas, ela estará sujeita a receber advertências. Eu acho que é importante o trabalhador ter os limites para poder também ter os privilégios. Eu acho que ele tem que respeitar as regras da empresa, senão tudo ia virar uma bagunça, né? Aqui onde eu trabalho, por exemplo, você tem os 15 minutos de tolerância para poder chegar atrasado, você tem 15 minutos de intervalo na sua jornada de 6 horas para poder sair para lanchar. Então, assim, você tem que saber respeitar. Eles já te dão esses 15 minutos para você ter o seu espaço ali de lazer, de lanche. Então, vamos respeitar esses 15 minutos, não vamos ficar transformando em meia hora, 45 minutos. Eu acho importante, sim, para fazer o trabalho até render mais. Tem que ter esse limite por parte do patrão ao empregado e, claro, que dentro de um bom senso, né? Muitos trabalhadores ainda questionam o regimento interno das empresas. Eu acho que é muito preconceito para pouca remuneração que as empresas bancam. Só cobrança e direito para o trabalhador, nada. Eu acho que tem que ter as regras, mas será que está na lei? Todo estabelecimento tem uma norma, tem um horário. Tem horário para chegar, tem horário para saída, tem horário... Então eu acho que tem que ter, eu acho que é assim mesmo. Será se o regimento interno é legal mesmo? Aqui na rodoviária de Brasília, muita gente reclamou e até questionou a legalidade dos regimentos internos das empresas. Mas o conjunto de normas, que são direitos e deveres, está no contrato individual citado no artigo 444 da Consolidação das Leis do Trabalho. Entre as normas mais comuns estão o uso de uniforme, assinatura da folha de ponto ou ponto digital e virtual, sigilo de informações da empresa, 15 minutos de tolerância no horário de entrada, restrição ao uso de celular. Este advogado explica que o regulamento interno é elaborado pela empresa e pode criar qualquer tipo de regra, desde que não deixe o trabalhador numa situação humilhante ou de risco. Mesmo assim, cabe ao funcionário a decisão de assinar ou não o contrato. Uma vez estabelecidas as regras internas da empresa e havendo contratação de empregados sobre a égide dessas regras, ela deve observar todas essas normas. Se ela quiser modificar, ela tem que contar com a concordância dos trabalhadores para aquela alteração. Mas isso levando em consideração o que dispõe a CLT, especificamente no seu artigo 468, que diz que qualquer alteração do contrato de trabalho, ainda que com a concordância do trabalhador, será nula se direto ou indiretamente causar prejuízo ao trabalhador. Ou seja, o trabalhador não pode renunciar a determinados direitos que venham a prejudicar a sua relação com o empregador. O regulamento interno das empresas é o cumprimento da lei, mas é fundamental manter o bom senso na hora de criar as normas para que ambas as partes não sejam prejudicadas. O contrato de trabalho é um contrato bilateral, são 2 manifestações de vontades com direitos e obrigações, tanto para o empregador
quanto para o trabalhador. Se ele aceitou um posto de trabalho e que existem determinadas regras, significa que isso está no seu contrato de trabalho e que ele concordou com aquelas regras. Então ele deve observar, como você se referiu, o uniforme, a questão do horário, o uso de aparelho celular. O Ministério Público do Trabalho tem diversas ações contra a terceirização sem limites. São inúmeras as irregularidades, entre elas a discriminação dos prestadores de serviços. Gabriel trabalha como terceirizado há 4 anos. O profissional entrou no ramo por indicação de um familiar. Hoje, ele atua no setor financeiro. A parte ruim do terceirizado é que tem alguns servidores que gosta de subir em cima do terceirizado, sabe? Tem terceirizado que sabe mais do que servidor, infelizmente. Diversos estudos sobre a terceirização no Brasil comprovam que são muitos os casos em que prestadores de serviço, como Gabriel, são discriminados, sofrem com jornadas excessivas e recebem salários inferiores. O que eu mais quero é sair, estou estudando para concurso, estou mandando currículo, porque eu quero... Não é nada, a gente não recebe tão bem. A gente recebe mais ou menos, mas não recebe tão bem como eu queria. Por isso que eu estou estudando para concurso, porque eu quero algo melhor na minha vida, eu quero crescer. Hoje no Brasil, a única orientação sobre a terceirização é a súmula 331, editada em 1993 pelo Tribunal Superior do Trabalho, que busca estabelecer o contraponto entre a terceirização lícita e ilícita. Ou seja, ela pode ser utilizada em atividades não essenciais ou especializadas desvinculadas da atividade fim da empresa, como explica o procurador José de Lima. A atividade meio é possível o empregador terceirizar. O que é atividade meio? Aquela atividade de limpeza, aquela atividade de copa, de segurança. Já a atividade finalística, aquelas atividades que a empresa precisa dela para existir, essas não. Então, a atividade fim, ela não pode ser terceirizada. Nesse aspecto, se houver essa terceirização da atividade fim, ela é ilícita. A terceirização tem sido utilizada muitas vezes no Brasil de maneira desenfreada, para a redução de custos, provocando precarização, redução de direitos e aumento dos acidentes de trabalho. E é aí que entra a luta do MPT contra essas irregularidades. O MPT se preocupa não é nem combate à terceirização por si própria, não. O combate do Ministério Público do Trabalho em relação à terceirização é exatamente aquela que precariza, aquela que leva condições de trabalho ao empregado de uma forma menor, trata-o de uma forma menor, trata-o como se fosse uma subespécie de trabalhador, um trabalhador de segunda categoria. Então, essas terceirizações é que nós combatemos. Em junho de 2011, foi aprovado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados o projeto de lei 4.330 de 2004, que visa liberar a terceirização sem limites. A proposta, que ainda será votada em plenário, é combatida pelo Ministério Público do Trabalho. E o que mais se discute hoje é o PL 4330, mas que esse projeto ele é muito combatido, sim, pelo Ministério Público do Trabalho, pelos próprios ministros do Tribunal sobre o Trabalho, juízes da Justiça do Trabalho, alguns advogados trabalhistas, que manifestaram contra esse projeto, porque ele amplia, ele deixa a terceirização como fosse uma regra. Ou seja, você, em regra, pode terceirizar qualquer atividade, inclusive a finalística da empresa. Então, o que vai acontecer é ter bancos sem bancários, hospitais sem médicos, sem enfermeiros, sem auxiliares. A Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, a CONAFRET, recebe constantemente denúncias de irregularidades nas terceirizações, principalmente nos setores elétrico e petrolífero. Os próprios trabalhadores terceirizados, os sindicatos, eles vêm em busca do Ministério Público do Trabalho como uma forma de dar solução ao caso. E verifica, porque nós temos jornadas exaustivas, nós temos salários menores, nós temos falta de qualificação, falta de EPI ou EPI sendo mal usado, falta de treinamento. Você vê na questão do petróleo. Então, na realidade, o que se vê mais, o que preocupa mais, são as consequências dessa terceirização.
No próximo bloco, a cobertura completa da reunião de especialistas em trabalho forçado no auditório da Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. Representantes da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo se reuniram em Brasília para a construção de um novo instrumento internacional contra a escravidão e o tráfico de pessoas. A reportagem é de Luana Carvalho. Mais de 100 pessoas, entre ministros de Estado, representantes do governo e procuradores do trabalho, participaram da reunião sobre o combate ao trabalho forçado e o tráfico de pessoas, realizado no auditório da Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília, nos dias 25 e 26 de março. O evento foi promovido pela Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, CONATRAI, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Na reunião foram discutidos conceitos e enfrentamentos do trabalho escravo contemporâneo. O objetivo foi a preparação do debate para a 103ª Conferência Internacional do Trabalho, que vai acontecer em Genebra, em junho deste ano. Se nós vamos para a reunião, para a conferência, melhor dizendo, sem uma preparação, o nosso poder de intervenção fica muito reduzido. Este ano, em especial, nós temos um tema que é da maior importância para todos nós. Para nós do Ministério Público do Trabalho, para o Ministério do Trabalho e Emprego, para a sociedade em geral, que é a discussão sobre o trabalho forçado. Uma estimativa recente da Organização Internacional do Trabalho indica que cerca de 20 milhões de pessoas estão sob regime de trabalho forçado em todo o mundo. Esses empregados têm os direitos fundamentais violados, são abusados psicologicamente e trabalham em condições precárias. As práticas para erradicar o trabalho escravo variam de país para país e o Brasil é sempre citado como referência mundial no combate à prática. Para a OIT, o Brasil é uma referência no combate ao trabalho escravo. A OIT, que há quase 20 anos vem respondendo ao crime, né, com diversas práticas que hoje são quase que modelos internacionais, né? Outros países, inclusive, vêm tentando adaptar esses modelos nos seus territórios. Por exemplo, a atuação dos grupos móveis de fiscalização composto pela Auditoria Fiscal do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e as forças policiais, né? E mais recentemente algumas iniciativas de reinserção de vítimas de trabalho escravo no mercado formal de trabalho através de um processo de capacitação profissional onde você consegue romper esse ciclo vicioso da escravidão contemporânea. O principal tema debatido na reunião foi a possível revisão da Convenção 29 da OIT, que apenas traz o conceito mundialmente adotado de trabalho forçado, mas não indica nenhuma forma para erradicar o problema. O que a OIT sinaliza, ou todas as normas da OIT, representam patamares mínimos para que todos os países, ao receber essas informações, ao receber essas normas, construam algo de bom para a sociedade partindo desses patamares mínimos. Nós não podemos ficar nesses patamares mínimos. Nós avançamos e foi isso que o Brasil fez em relação ao enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo. Nós partimos do patamar mínimo, que é a norma da Convenção 29 da OIT sobre trabalho forçado, e avançamos. Avançamos e criamos toda uma forma de enfrentamento para garantir o respeito à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho. E eu tenho certeza que nós voltaremos da conferência com maiores contribuições ainda para o Brasil e para os demais países do mundo onde essa chaga, essa vergonha ainda acontece, que é o trabalho escravo contemporâneo. Também foi assinado o acordo de cooperação técnica entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego. A partir de agora, eles vão atuar de forma conjunta no combate às diversas irregularidades trabalhistas. Vejo como de extrema importância porque vai permitir aos procuradores do trabalho do Brasil inteiro e aos auditores fiscais do trabalho do Brasil inteiro a troca de informações. Nós temos sistemas de informação, o Ministério Público do Trabalho tem o MPT Digital, os auditores têm o SFIT, né, o Sistema da Fiscalização, e esses sistemas precisam se comunicar. Vai facilitar o trabalho dos procuradores, vai facilitar o trabalho dos auditores, vai impedir, né, o retrabalho, vai impedir que nós façamos coisas que já estão feitas,
por falta de informação. Então, o que nós esperamos é avançar muito e melhorar cada vez mais a integração entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho, eles têm ações importantíssimas que se somam, que se agregam. É na parceria que você melhora o trabalho, o resultado vem muito melhor. Se você agir paralelamente, isoladamente, os resultados são sempre menores. E como já existe uma parceria efetiva, há uma relação quase perfeita entre os dois órgãos, nós com esse documento formalizamos isso. Agora chegou o momento do trabalhador mandar um recadinho para o patrão. É o quadro Recado para o Chefe. Confira. Chefinha, diminui a carga horária e aumenta o dinheiro pra gente. Ô, seu Francisco, aumenta o salário um pouquinho pra nós aí. Chefe, me dá minhas férias aí, tô precisando viajar. A seguir, você vai conhecer a rotina de uma gari. Não saia daí, a gente volta já. Chegou o nosso reality show do trabalhador. Você vai conhecer a rotina de uma gari. Aliás, a nossa repórter não apenas acompanhou a Ariana, como vestiu o uniforme e colocou a mão na massa. Mas será que ela deu conta do recado? Isso você acompanha agora. Roda a vinheta. Você sabia que no Brasil, segundo o IBGE, são produzidas cerca de 240 mil toneladas de lixo todos os dias? E que desse número, 70 mil saem daqui de Brasília? Pois é, por isso que nós do quadro Meu Trabalho estamos hoje no sistema de limpeza urbana do Distrito Federal, para mostrar um pouquinho como é a profissão do gari. Mas antes disso, eu tenho que me trocar, né? Já que eu vou acompanhar esse profissional. Vamos lá? Pois é, gente, eu já estou pronta, como vocês podem ver, toda vestida e equipada para trabalhar, mostrar um pouquinho da profissão do gari. Bom, vou chamar aqui quem vai ser a minha cobaia de hoje, Ariana. Ariana, me diz uma coisa, quanto tempo que você trabalha como gari? 6 meses. 6 meses? O que você acha dessa profissão? Eu acho bom. Bom, ela acha bom. Vamos ver o que eu vou achar até o final hoje desse quadro. Vamos lá? Vamos. Bom, agora eu e a Ariana vamos botar a mão na massa. Aliás, eu, né? Porque eu não sou gari, sou repórter, mas hoje vou aprender realmente como que é essa profissão. Por isso nós estamos numa área residencial e a Ariana vai me explicar tudo. O que vocês costumam fazer, Ariana? Que eu já vi que vocês levam, né, esse tamborzinho. Como que vocês chamam? Carrinho? E os equipamentos que tem aqui dentro? Vamos só virar aqui pro Ailton mostrar. Nós temos uma pá e tem a vassourinha que a gente ajunta o lixo. E essa vassoura enorme, né, que tá aqui comigo. E aí como que funciona o trabalho de vocês? Ó, a vassoura vai na frente, a gente vai passar com a vassoura, né, e o carrinho a gente ajunta o lixo para colocar dentro. E agora você vai me ensinar o que eu vou começar a fazer aqui. Você que é a minha orientadora. Vai começar varrendo. Ok, vou começar varrendo. Varrer eu sei varrer, né? Então não é possível que eu não vou saber fazer isso aqui. Você vai varrer e ajuntar o lixinho aí pra me pegar. Ok. Quando a gente fala gari, as pessoas já imaginam aquela pessoa que sai correndo atrás do caminhão de lixo e vai coletando aquelas sacolas em frente às suas casas ou lojas. Mas tem um gari que vai também, que é isso que eu estou mostrando, né? Que é a sua profissão. É o varredor. E as pessoas confundem muito? Confundem. O varredor, ele trabalha na rua varrendo, né?
Aí o que corre atrás do caminhão é o coletor de lixo. Ele vem pegar o lixo que a gente coloca nos locais. E o que você prefere? A varrição. Por quê? Porque é mais tranquila. Para que serve esse cone aqui? Que eu vi que a gente está levando ele junto. Esse cone serve para a gente colocar quando a gente está varrendo as vias. Nas vias principais, onde passa muito carro. Ah, porque eu não sei se vocês aí em casa estão percebendo, mas nós estamos aqui praticamente no meio da rua. Então os carros estão passando aqui e tal, não a toda velocidade, porque existe um limite de velocidade. Mas nós também temos que nos proteger. É isso, né? Isso. Agora uma coisa que eu acho que é bem interessante para a gente falar aqui. Vamos ser sinceros, as pessoas respeitam o trabalho de vocês? Tem uns que sim, mas tem muita gente que tem preconceito. Como que é esse preconceito? Ah, tem nojo de passar perto do gari. No caso, tem gente que às vezes a gente pede água, eles pegam o copo e dá logo para você, para não pegar o copo de volta. Nossa, acontece isso? Acontece. E como que vocês reagem a isso? Porque, poxa, é uma profissão como outra qualquer, não tem nada de diferente. É, mas não é muitas pessoas que pensam assim, não. Tem gente que pensa, porque a gente mexe com lixo, que a sua profissão é pior do que as outras, mas não é assim. Poxa. Entendeu? Eu acho que ele deveria... Já pensou se não tivesse gari, como é que ia ficar a rua? Depende muito da gente, então deveriam dar mais valor no nosso trabalho, né? Que tem, infelizmente, eu já ouvi frases do tipo... Ah, vou jogar esse lixo aqui no chão porque tem gari para recolher, né? Então, para que jogar ali? Joga, né, da porta do carro. Infelizmente, tem muita gente assim que ainda não criou essa consciência, não tem esse respeito e consideração. Joga muito lixo pela janela do carro, pela janela de ônibus, então faz uma bagunça muito grande na rua, né? Vamos passar para outra parte? Vamos. Que é, como é o nome mesmo? Catação. Catação. Agora o nosso instrumento vai ser diferente, que é esse ferrinho aqui, que tá preso. Deixa eu tentar tirar ele. Aí, esse ferrinho aqui, que é perigoso, né? Tem que ter todo um cuidado aqui. Ele tem uma ponta, como vocês podem ver aqui, bem pontiaguda, que é para você conseguir pegar, assim, a sujeira que você vai vendo pelo caminho e já catando. Por isso que é a catação. Então, Ariana, eu tenho uma dúvida também, né? Porque geralmente os coletores de lixo, aqueles que correm atrás do caminhão, como a gente já falou aqui, eles se machucam algumas vezes, por mais que usem o equipamento de segurança, porque as pessoas, por não terem essa consciência, misturam lixo, né? Colocam lixo, vidro e outras coisas, e aí vocês não veem, acabam pegando, machuca. Acaba se cortando. Já aconteceu alguma vez com você, por mais que você trabalhe assim, na rua? Não, comigo não, porque eu presto bastante atenção nisso. Mas já tive colegas também que já se machucaram com garrafa quebrada, espeto, de churrasco. Aí, né, tem que levar para a empresa para poder levar para o hospital para poder exame. Por isso que essa profissão é considerada pela CLT como uma profissão insalubre, porque vocês estão expostos, né, a esses perigos do lixo urbano. Né, que é garrafa, que é todo esse tipo de coisa, contaminação, você sabe disso, né? Você é um direito seu, isso tem que ser reivindicado por essa classe. Vocês têm que juntar o que está ali dentro. Aqui a gente tem que tirar, recolher o lixo daqui de dentro. Esse aqui e aqui até que está organizadinho, né? Tá. Que tem lixos assim que... Essas lixeiras aqui, tem muita gente que joga palito de churrasco aqui dentro, joga caco de vidro, espelho quebrado, seringa, então ali já é uma coisa que a gente corre risco de se cortar aqui dentro. Então agora eu vou finalizar aqui com a Ariana. O dia dela não terminou, mas infelizmente o nosso quadro, né, a gente tem que terminar ele mostrando um pouquinho da sua profissão. O que você vai fazer agora aqui, como se fosse o final do seu dia já, para me mostrar? Não, aqui a gente vai amarrar o saquinho de lixo, colocar ali na área onde como a gente fez, coletor. né, com o lixo do meio-fio também. Nós encerramos o dia da Ariana como gari. Foi assim, para mim foi um prazer poder participar, poder mostrar um pouquinho do que é o seu trabalho. Eu sei que tem pessoas ali dentro que já devem estar há anos trabalhando como gari. A Ariana está só há 6 meses e já tem toda essa, né, esse olhar diferenciado para a profissão. Então, eu só quero assim que você termine dizendo
O que é ser gari hoje para você? Como que você vê hoje sentindo na pele? A gente sabe que é importante nossa profissão, porque se não tivesse o gari, como é que ia ficar as ruas, né? Ia ficar muito suja, então as pessoas deveriam dar mais valor no nosso trabalho. Eu que agradeço você ter participado do nosso quadro aqui, a gente poder mostrar essa profissão tão linda. Querida, obrigada, tá bom? Tudo de bom. E a gente volta no próximo quadro do Meu Trabalho. Tchau, gente! Tchau! Obrigada, Giannini, e parabéns, Ariana, pela profissão. Realmente, o trabalho de todos os garis é fundamental para a saúde da população. Afinal, em ambiente limpo, dificilmente os bichinhos transmissores de doenças sobrevivem. Participe você também do nosso programa e envie sugestões para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com ou ligue para 61 3221 2412. E se você deseja saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. Através desse site, você pode assistir também outras edições do nosso programa. O Trabalho Legal de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Tchau!